Graça e Paz. Capítulo 7 do volume 2 do livro O Homem Espiritual de Othman Nee. A consciência é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Tal como a santidade de Deus condena o mal e justifica o bem, assim também a consciência do crente reprova o pecado e aprova a justiça. Quando desejamos fazer algo que desagrada a Deus, nossa consciência, junto com a intuição, protesta imediatamente, nos alertando contra o erro. A consciência e a salvação. O Espírito Santo inicia a obra da salvação, despertando a consciência do homem para que ele veja a sua infração da lei de Deus e sua incapacidade de responder à justa exigência de Deus. Ele convence o homem do seu pecado, mostrando-lhe que ele está condenado e perdido. Se sua consciência o faz confessar todos os seus pecados, desejando a misericórdia de Deus, então ele é salvo. Se não, ele não pode ser salvo. O Espírito Santo ilumina a consciência do pecador com a luz da lei de Deus, a fim de convencê-lo do pecado. E ele também ilumina a consciência do homem com a luz do Evangelho para salvá-lo. Se um pecador se dispõe a aceitar o Evangelho e o faz pela fé, verá como o precioso sangue de Jesus Cristo responde a todas as acusações da sua consciência. Portanto, não há mais condenação na consciência. O Espírito Santo só pode regenerar o homem por meio do precioso sangue de Cristo, se a consciência foi convencida do pecado. A consciência e a comunhão. Para poder ter comunhão com Deus e servi-lo, é necessário primeiro ter a consciência purificada pelo sangue de Cristo. Portanto, o cristão não deve ter a menor acusação em sua consciência. Deve ter certeza de que todos os seus pecados foram inteiramente expiados pelo sangue do Senhor e que não há acusação contra ele. Apenas uma ofensa ou acusação da consciência pode interromper a função normal da intuição na comunhão com Deus. A consciência do crente. Se um filho de Deus deseja ser cheio do Espírito Santo para ser santificado e viver uma vida totalmente segundo a vontade de Deus, ele deve obedecer à voz da consciência, pois ser fiel à consciência é o primeiro passo para a santificação. Quando a consciência nos condena, temos de arrepender-nos imediatamente. Temos que confessar e buscar a purificação do precioso sangue. Nossa consciência discerne a vontade de Deus por meio da intuição e condena tudo o que não está de acordo com ela. Enquanto a questão condenada não for eliminada, a consciência não cessa de condenar. Para aliviar sua consciência, alguns crentes, ao invés de se arrepender, procuram fazer muitas boas obras. Isto, porém, não funciona, pois a consciência continua exigindo que eles obedeçam à sua voz. O cristão que deseja andar conforme o Espírito deve permitir ao Espírito Santo que, por meio da sua consciência, mostre seus pecados um a um. De modo humilde, calmo e obediente, deve permitir que sua consciência o condene por cada pecado individual e então eliminar tudo que seja contrário a Deus. Só uma aceitação total da reprovação da consciência, com o desejo sincero de fazer o que ela lhe revela, pode mostrar quão perfeita é a sua consagração a Deus. Pois um crente que é incapaz de seguir totalmente sua consciência não está qualificado para andar segundo o Espírito. Nossos pecados devem ser tratados de modo progressivo, um a um, até que todos sejam eliminados. Se um crente é fiel em sua forma de tratar o pecado,
e segue fielmente sua consciência, receberá cada vez mais luz do céu e conseguirá que os pecados que não havia notado sejam expostos. Assim, ele será capaz de conhecer profundamente o que é a santidade, a justiça, a pureza e a sinceridade. Assim, sempre que formos reprovados por nossa consciência, nossa resposta imediata deve ser: Senhor, quero obedecer, quero que sejas o Senhor da minha vida. Uma boa consciência. Não devemos fazer nada que nossa consciência reprova, pois, se nosso coração não nos reprova, temos confiança diante de Deus e recebemos o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Conforme 1 João 3, versículo 21 e 22. Vivemos na terra exclusivamente pela graça de Deus. E a graça é algo feito exclusivamente por Deus, sem a nossa participação. A menos que vivamos exclusivamente por Deus, não nos permitindo tomar qualquer iniciativa, nem permitindo que a mente nos controle, a consciência não pode testificar que vive em santidade e piedade sincera. Nossa consciência nos mostra aquilo que é revelado em nossa intuição. Uma boa consciência, inteiramente limpa, mostra que Deus se agrada do crente e é essencial para viver a vida segundo o Espírito. Para termos uma boa consciência, devemos confessar o nosso pecado e confiar no precioso sangue que nos purifica de modo contínuo e para sempre. Só com a purificação do sangue de Cristo podemos ter a paz. Uma boa consciência também nos capacita para recebermos as promessas de Deus. Uma boa consciência é inseparável de uma grande fé. Se um crente não é purificado em conformidade com o que diz sua própria consciência, se ele não é purificado de tudo que é contrário à mentalidade de Deus, ele perde sua comunhão com Deus instantaneamente. Ninguém experimentará o Espírito Santo, a comunhão com Deus, ou receberá resposta à sua oração, se não eliminar seu pecado e sua carne. Assim, para orarmos com fé que Deus nos responderá, temos primeiro que abandonar o pecado. Para orarmos com fé que Deus nos responderá, temos primeiro que abandonar o pecado. Para andarmos no Espírito, não podemos permitir que haja qualquer acusação em nossa consciência. Tudo o que ela condena deve ser confessado, limpado pelo sangue de Jesus e abandonado totalmente. Só assim, sem qualquer acusação em nossa consciência e com plena confiança diante de Deus, é que podemos ter uma comunhão ininterrupta com Deus. A consciência e o conhecimento. A consciência é limitada pelo conhecimento. E nossa responsabilidade é viver de acordo com a luz que temos recebido. Por isso, em nossa comunhão com Deus, um pecado desconhecido não afeta a nossa comunhão. Quem observa toda a vontade de Deus que conhece e abandona tudo aquilo que ele sabe que Deus condena, pode gozar de uma perfeita comunhão com Deus. Se com sinceridade e de todo o coração procurarmos obedecer seus desejos, nossa comunhão com Ele permanece ininterrupta, mesmo quando haja em nós muitos pecados que desconhecemos. O pecado que desconhecemos está coberto pelo precioso sangue de Jesus. Deus espera que cada um dos seus filhos lhe obedeça segundo aquilo que já sabe. Uma consciência fraca. Em qualquer coisa que desobedecemos o que nos diz a nossa consciência, seremos repreendidos por ela e perderemos a paz e seremos separados de modo temporal da nossa comunhão com Deus. A consciência condena toda a desobediência naquilo que ela conhece,
porém não pode condenar o que ela mesma não conhece. Daí vemos que existe uma grande distância entre a medida da nossa consciência e a medida da santidade de Deus. Este é o primeiro defeito da consciência. Há também um segundo defeito, e este interfere em nossa comunhão com Deus. Da mesma forma que o conhecimento limitado falha em julgar o que deve ser julgado, pode também julgar o que não deve ser julgado. Há diferentes graus de conhecimento entre os crentes recém-convertidos e os crentes maduros. Estes podem fazer muitas coisas com conhecimento que os crentes que não têm conhecimento condenam como pecados. Assim, muitas coisas que estão perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, quando feitas pelos crentes maduros, passam a ser pecados se são copiadas pelos não maduros. Quando um crente faz o que a sua consciência considera certo, está obedecendo à lei de Deus. Porém, a consciência de outra pessoa pode julgar que a mesma coisa feita é má e estará pecando contra Deus se a fizer. Devemos pedir a Deus que nos conceda mais conhecimento, para que não sejamos muito limitados. Devemos seguir continuamente a intuição do Espírito, sendo cheios do Espírito Santo, a fim de que nossa consciência possa aumentar diariamente em sensibilidade e nosso arrependimento possa ser tão instantâneo como nosso conhecimento de que há algo que está mal entre nós e Deus.